Bom, continuando então, né, só para o material que eu vou colocar, coloquei ali no site, eu já vou deixar com essa estrutura aqui para quem quiser, ó. Aqui eu vou botar conexão, como é que estava o meu projeto antes da videoaula e como é que está o meu projeto depois da videoaula, além de um arquivinho com backup do banco de dados. Tá? Então, quem quiser pegar, é só acessar o material da primeira videoaula para se inteirar onde a gente parou e poder ter o backup do banco, etc. O backup está aqui, né? Só fazer um backup e restore ali tranquilo e vamos adiante. Bom, tudo legal, então agora a primeira coisa que a gente pode tentar fazer é cadastrar um usuário. Então eu tenho essa tela aqui e aqui eu tenho um formulário de cadastro. Eu clico em cadastrar, então a ideia é que ele vá para o banco, papapá, aquela história toda, que ele grave no banco de dados o que eu digitar aqui. Bom, como é que nós vamos fazer isso em JSP? Primeiro ponto, né? Então, aqui eu estou vendo o comandinho do cara. A minha ideia é fazer isso próximo, da maneira mais, como eu disse, o mais simples possível, tá? Então, assim, não vou ter muita questão de padrões de projeto e tudo mais. A ideia é simplesmente saber pegar as requisições de JSP bem próximo de uma programação, por exemplo, em PHP, uma programação mais simples, né? E conseguir fazer o cadastro. Tá? Então, como eu disse no primeiro vídeo, eu não fiz, eu tenho um exemplo aqui, acredito que não deva ser difícil, e em cima desse exemplo a gente vai trabalhar. Pelo que eu estou vendo aqui é uma barbada. Né? Então, assim, por que eu já não fiz antes? Para a gente ver como é fácil, né? Eu acredito que seja bem fácil para a gente trabalhar isso aí em JSP. Então vamos ver. Bom, quando eu estiver fazendo um cadastro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber como é que eu, saber como é que eu faço para pegar esses dados em JSP, né? Por enquanto isso aqui é um HTML puro. Como é que eu pego esses dados em JSP? A primeira pergunta é a primeira coisa que nós vamos ter que fazer. Tá? Eu acredito que para que a gente consiga interpretar o JSP, eu vou ter que colocar a extensão .jsp, é óbvio, né? Então a primeira coisa que eu vou pensar é, dentro da minha estrutura que eu tenho aqui, primeiro assim, ó, todos os meus usuários eu vou trocar para usuário.jsp. Isso aí. Só que ele é burro, né? Ele deixa a extensão. Tudo bem. Deixa eu ver onde é que eu tiro a extensão aqui. O burro sou eu que não me dei por conta disso. Yes. Vou voltar atrás e vou tentar trocar a extensão. Ver se consigo trocar assim. Não deixa. Deixa eu tentar renomear de novo. Droga, não deixa eu trocar a extensão. Bom, azar. Eu vou trocar aqui na marra. Em que eu vá lá e troque na marra, né? No arquivo. Não é possível que ele não deixe trocar. Nada a ver com isso aqui.
Bom, então vou fazer o seguinte. Saco. Não sei onde é que ele troca o troço ali. Eu vou criar um novo então. Azar. Vou criar um novo arquivo. Vou criar um arquivo JSP. Na grosseria mesmo. JSP aqui. Next. Vou chamar ele de usuário. Tá? Então eu tenho meu usuário.jsp que eu vou copiar isso aqui e largar lá, né? Já que o glorioso NetBeans não quer me ajudar, então eu vou fazer sozinho. Bom, então eu venho aqui no usuário HTML, vou excluir esse cara aqui. Então aqui eu estou com o meu usuário.jsp. Tá? Aí é o seguinte, mesma coisa que eu vou fazer para cadastro usuário.html. Tem um cadastro usuário.html, eu vou chamar de cadastro usuário.jsp, que vai ter tudo que tem no meu cadastro usuário.html. Poderia renomear, né? Por fora, estou com preguiça, então eu vou fazer assim, e cada um pode fazer como quiser. Então eu venho aqui, vou excluir esse aqui, e deve ter um concluir fim cadastro usuário. Mesma coisa. Fim cadastro usuário. Mesma coisa, tá? Vem aqui. Pá. Pá. Bom, meu cadastro tá, meu usuário deve estar funcionando ele todinho agora. Eu só vou pegar o meu index e vou dizer que ele vai para o usuário.jsp. Ele vai para o usuário.jsp. E o meu usuário.jsp, ele vai para o cadastro usuário JSP. Né? É isso por enquanto. É isso por enquanto. Ele vai para o cadastro usuário JSP. O meu cadastro usuário JSP vai para o fim cadastro usuário JSP. Bom, até aqui, né, eu vou mandar para o post, né? Vou botar o método post aqui. Tá? Todos eles estão com name, perfil, senha, e-mail e nome. Tá. Então, feito. Todo esse processo aqui foi só para deixar nossa página direitinha, né? Ele vai para o fim cadastro usuário e só para seguir o fluxo. Vamos ver se está funcionando. Vamos ver se vai funcionar. Beleza, agora eu vou clicar em usuários. E novo usuário. Tá ok. Bom, agora então a gente vai ter que fazer o seguinte. Quando eu cadastrar, tem que vir para essa tela aqui e eu tenho que pegar o que ele digita. Então, para fazer isso, eu vou lá no meu fim cadastro usuário. E vamos pensar o nosso código JSP aqui. Que ele é assim, né? Ele é assim. Tudo que eu escrever aqui dentro vai ser um código JSP. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar como é que eu faço para buscar os dados. Olha lá. É bem fácil. Como é que eu faço para buscar os dados? Eu só venho aqui e busco pelo request.getParameter. Bem barbada, né? Request.getParameter, o resto a gente não precisa nem ver. Ó, string, vamos pegar aqui os 4 que a gente tem. Nome é igual a request, olha lá que barbada. Ponto get parâmetro. Qual o nome que nós demos lá? É nome, e-mail e senha? É isso? É login, né? Eu quero legal te chamar de login. Pode até ser o nome, mas eu prefiro chamar de login, que é como está no banco. Então é login. Login, e-mail, senha e perfil. Então é login, e-mail, senha e perfil. Então, login,
Né? Claro, explicando, né? O name que eu colocar aqui é o mesmo do que eu devo colocar aqui dentro do parênteses, tá? Tem que ter essa correspondência, um erro bem comum. O que eu colocar aqui dentro do meu name é como eu devo buscar aqui, certo? Então, tem que ter essa correspondência para ficar legal. Posso até fazer melhor, ó. Já vou criar meu usuário aqui, ó. Usuário é igual a new usuário. Fazer direto já, né? Fazer pela classe. Olha lá. Aí, em vez de eu fazer a coisa aqui com mais variáveis, eu faço só isso aqui, ó. Usuário, ponto, certo? Set. Por exemplo, set login. E aí eu boto aqui dentro o parâmetro de login. Olha lá que fácil. Tá bem? É o mesmo processo. Olha lá. 2, 3, 4. Então tá. Login, aqui vai ser um set e-mail. Aqui vai ser um set perfil. Vamos ver como é que ele se comporta, que ele tem 3 com o mesmo nome, né? E aqui vai ser o set senha. Muito bem. Então, o que eu fiz aqui, né? Peguei as informações do formulário e agora é só mandar inserir no banco. Olha, vai ser bem tranquilo esse troço aqui, hein? Para isso eu vou criar o DAO, usuário DAO é igual a new usuário DAO. Olha aqui, vai criando umas importações ali, ó, bem tranquilo mesmo de trabalhar. DAO ponto inserir usuário. Aí eu vou fazer o seguinte, criar um booleano aqui, só para poder fazer um if. Aí eu vou fazer o seguinte, eu estou com o meu usuário, está dando registro cadastrado com sucesso sempre aqui, né? Tá vendo? Então a ideia é de botar uma mensagenzinha aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, booleano retorno, string mensagem. Aí eu faço assim, se o meu retorno for true, ou seja, se gravou legal, eu vou fazer o seguinte, mensagem é igual, registro cadastrado com sucesso. Se não, erro ao cadastrar, em genérico. Aí aqui eu venho e só mando escrever isso aqui na tela. Não sei como é que ele escreve, vou dar um chute. É um igual? Vamos ver se vai dar erro. Ó, erro não deu. Será que é só botar um igual aqui? Que seria tipo system.out.println, né? Só colocar o igualzinho ali vai funcionar? Bom, a lógica é essa aqui. Se vai funcionar ou não, agora nós vamos descobrir. Vou arrumar o link. Vai ser a primeira inserção que eu faço em JSP. Vou arrumar o link e vamos ver o que acontece. Erro ao cadastrar. Bom, deu erro ao cadastrar, mas eu quero só ver se não cadastrou mesmo, né? Deixa eu dar uma conferida aqui. Cadastrou. Eu devo ter feito o if, beleza. Viram cadastrou, quer dizer, funcionou. Meu erro foi no meu if. Olha que barbada. Cadastrou, certo?
eu resolvi fazer o if lá na minha DAO. Eu estava na dúvida. Na verdade é o contrário. Se o execute update for maior do que zero, que é quantos registros ele alterou, eu estava com isso aí na cabeça. Se o execute update for maior que zero, é que deu certo a minha execução. Não se for igual a zero. Não tem sentido. Se ele não retornou nada, ele não cadastrou, né? Então agora vai funcionar. Vou fazer de novo. Mas quer dizer, funcionar, funcionou. Só a mensagem não ficou legal. Registro cadastrado com sucesso. Vamos ver de novo? Então, vamos ver de novo. Muito fácil mesmo. Venho aqui, colocar um outro login, se botar o mesmo da Evo, né? Feito, registro cadastrado com sucesso. Se eu for aqui no meu banco de dados, tá lá. Bom, inserir pronto, feito, muito fácil de fazer. Usando a nossa estrutura, quem fez, por exemplo, as videoaulas do CRUD lá em Java Swing, né? É bem parecido, até muito mais fácil por aqui, né? Então, eu venho aqui, pego os dados, dou um new, insiro e jogo as mensagens na tela. Tá? Então, esse aqui foi o inserir. Vamos fazer o listar agora, então. Vamos fazer o listar. O listar é na própria página de usuário, onde eu tenho aqui um TR, onde eu vou montando a minha estrutura. Aqui eu posso fazer duas coisas. Eu posso ou programar a string toda lá em cima, ou eu posso fazer o for aqui dentro. Tanto faz de um jeito ou de outro. Mas eu vou fazer com for aqui dentro, acho que fica melhor. Faço a programação possível lá em cima e faço o laço no lugar que eu tenho que fazer. Tá? Então, usuário. Vamos lá. O que eu vou ter que fazer aqui? Para que eu estou usando esse usuário? Não preciso disso. É o listar, né? Não, vou precisar sim. No import eu vou precisar, mas isso aqui eu não preciso. Listar. Então eu tenho que ter o usuário DAO. Ops. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter uma lista de usuário. Que eu vou chamar de lista. E ela vai receber. E essa lista, ela vai receber o meu DAO.listar. Então, aqui ela vai receber todos os meus registros que tem na base de dados. Aqui, bom, até que tudo bem. Eu posso começar, uma dúvida que sempre surge, né? Eu posso começar o código aqui e seguir aqui embaixo? Não tem problema, certo? O nosso código JSP, ele vai ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, ele vai fazendo os imports, vai chegar aqui, vai fazer minha lista, vai fazer um listar. E depois disso, eu posso tranquilamente interromper o meu JSP, deixar o HTML sendo, né, colocado, né? E onde eu tiver mais algum local que eu precise utilizar o JSP, eu uso. Por exemplo, aqui. Ó, aqui eu quero fazer o loopzinho que tem aqui em cima, que é com a chamada do listar. Não tem problema. Aqui eu abro meu JSP e retorno a programação. Retorno a programação. É como se fosse um código só, certo? Como se isso aqui e até aqui embaixo fosse a mesma coisa. Né? Por que eu estou fazendo isso
aqui, porque eu quero colocar dentro de um for de forma que eu possa repetir o que está escrito aqui. Tá? Repetir várias vezes o que está nessa tela. Eu poderia fazer com string lá em cima, mas eu acho que aqui fica melhor. Então tá lá, chamei o listar. Então aquela lista está minha lista de strings. Tá? Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Vou abrir um for each. Não vai ter. Não tem o autocompletar aqui? Não? Então, tá. Então vou fazer um for usuário registro, lista. E aqui vai ser engraçado, porque o que acontece? Eu quero fazer um for aqui, só que eu quero que tudo que tiver aqui dentro, ele exiba dentro dessa tabela. Então eu vou começar o meu for aqui e vou fechar depois do meu tr. Tá? Olha lá. É meio maluco para quem nunca viu isso, porque eu estou abrindo e metendo o HTML no meio, né? Então assim, fica meio engraçado, mas é tranquilo, tá? Então, tipo, eu posso abrir aqui, fechar e fechar as chaves lá no fim. Não tem problema, ele vai fazer o processamento perfeito igual, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um for, tá? Onde eu vou percorrer todos os meus registros de usuário e para cada um deles eu vou escrever as informações deles aqui dentro. Tá certo? De que maneira eu vou fazer isso? Onde eu tenho o Marcelo, eu quero que ele escreva o meu login. Aí eu venho aqui, abro de novo o meu JSF, boto o igual, que seria tipo system.out.println, né? Igual o eco do PHP, que é o preço que ele vai escrever, e eu faço isso, ó. Registro, ponto. Vai me dar uma força. Registro.getLogin. Ah, é que ele não deixa. Deixa eu dar uma sondada aqui. Ah, não posso botar o ponto e vírgula. Tá. Login, senha eu não mostro, né? E-mail. Perfil. Aqui a questão para mandar para atualizar, né? Isso aqui é uma... Esse link eu vou deixar ele quieto por enquanto. Não nos interessa por hora. Tá? Vou deixar ele assim por enquanto. Vou deixar ele aqui. Beleza, vamos ver se roda agora. Então, assim, o que ele faz então aqui? É bem fácil, ó. Eu chamo a lista aqui em cima e aqui embaixo eu faço um for e boto dentro das minhas chaves, só que como tem HTML, né? Eu marco o que eu quero substituir pelo que vem do banco de dados. É uma maneira de fazer. Tá? Vamos ver se funciona. O que ele fez aqui? Ainda assim?
Porque ele se perdeu. Perdeu. Ou eu fechei a janela. Vamos de novo. Fiz debug, né? Não precisava ter feito isso aqui. Deixa eu fechar. Vou contar direito isso aqui. Tá. Usuário. Atenção, será que vai aparecer? Vai dar erro. Aqui, ó. Olha que barbada. Programa Tchê, Silvio Santos, e-mail, perfil. Muito fácil, né? Esse já veio as informações do banco. Só com esse código, ó. Então eu vou lá, pego minha lista, chamo o listar, pego a DAO, e aqui eu faço um for. A parte mais chata aqui, para quem está começando a aprender, né? É conseguir entender que, pô, eu fecho o meu JSP, né? Que seria essa tagzinha, e aí saiu programando aqui no meio, uns TDs ali, né? É assim mesmo, né? Porque o que eu quero exibir aqui o HTML quantas linhas eu tiver, né? Então eu preciso envolver esse meu TR da minha tabela dentro de um for. Notem o seguinte, tudo isso aqui vai resultar num comando HTML. O navegador ele não processa o JSP, né? Então essa partezinha que está aqui, né, vai se transformar num código HTML resultante. Por que eu tenho esse for? Porque eu posso ter 10, 20 linhas aqui, certo? Então se nós formos olhar agora, ó, como é que ficou o código HTML disso aqui? Olha lá. Ficou só HTML, né? Ele vai processar o JSP, quantos registros eu tiver no banco, e vai montando a linha da minha tabela. Ficou claro aqui? Tranquilo? Ó. Então assim, eu fazendo a DAO e fazendo a modelo separado, o código fica bem curto. Eu instancio a DAO, chamo o listar, e onde eu tiver que invocar o meu código, eu vou fazer um for ali, e marco nos lugares de exibição para ele colocar os respectivos códigos. Certo? Então assim, ó, do CRUD já foi o cadastrar e o listar. Na próxima videoaula a gente completa ele. Até lá!